muitos estados do Brasil, a flexibilização do isolamento social vem aumentando. Mas não é por isso que nós não devemos nos preocupar com o coronavírus. Essa preocupação vai ainda um bom tempo e é por isso que nós vamos conversar com o cirurgião geral e urologista Leandro Vitorino sobre os principais cuidados com a saúde que a gente deve ter na pesca esportiva nessa retomada. Doutor, muito obrigada, então, pela sua atenção. Essa conversa é muito importante aí pra gente, né? Doutor Leandro Vitorino, que também é pescador, fez uma participação aí recente no programa Na Pegada do Fly. Não é mesmo? Obrigada, doutor. Priscila, muito obrigado aí pela oportunidade. Realmente, essa pandemia nos pegou de surpresa, né? O mundo inteiro, não só o Brasil, o mundo, a pandemia realmente nos traz muita preocupação e, infelizmente, ainda não possuímos aí a vacina, né? Então, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? E o que eu trouxe para vocês hoje é a gente discutir a pandemia, o Covid-19, do ponto de vista do pessoal que assiste a Fish TV, poder dar alguma orientação como médico, como pescador, como uma pessoa que enfrenta aí na área da saúde o dia a dia, todas essas incertezas, né? E poder esclarecer um pouco aqui para vocês. Bom, doutor, para a gente começar essa conversa, eu queria falar lá do início da pescaria, né? Quando a gente vai escolher, por exemplo, um local para pescar. O que o pescador deve levar em consideração na hora de escolher esse local, agora também com essa época de preocupações com o coronavírus? Priscila, primeira coisa é o pescador ter uma mente fora do individualismo. Porque muitas vezes o pescador pensa assim, será que a região que eu vou pescar tem um foco da doença? Existe uma incidência grande no número de casos? Será que eu vou estar correndo o risco de ser contaminado pelo coronavírus? Então, esse é o pensamento de um indivíduo que está pensando única e exclusivamente em si, né? A grande questão não é o risco de você se contaminar. Você provavelmente vai retornar para a sua cidade, onde você tem um recurso na área de saúde, você tem um atendimento, você tem um hospital, você tem acesso à UTI. Então, o que deve ser pensado não é o que você vai trazer de lá, mas sim o que você vai levar para lá. A gente sabe muito bem que todos esses municípios pequenos, que são a grande maioria onde se realiza a pesca esportiva, são municípios em que o número de leitos para internação, o número de leitos para UTI, o número de respiradores são muito baixos. Hoje saiu uma estatística de mais de 7 milhões de brasileiros que estão a centenas de quilômetros de um hospital que pode dar esse tipo de suporte. Então, imagina que você pode ser um infectado, assintomático, não tem nenhum sintoma, 80% das pessoas que têm o vírus não tem nenhum sintoma, e você vai para esse município, você vai voltar, você vai ter seu atendimento da forma que você tem. E aquele ribeirinho, e aquele cidadão daquele município que se contaminar? Qual o suporte de saúde que ele vai ter para cuidar, caso ele seja um paciente que complique, que precise de internação ou até de um respirador. E o que o senhor indica nesse caso, então, doutor? Quer dizer, se a pessoa escolheu um local com essas características de pouca estrutura, né, o que o senhor indica? Esperar, de repente, um pouquinho mais ou até mesmo fazer um teste de coronavírus antes de ir? Primeiro, Priscila, eu acho que a gente deve respeitar muito a realidade de cada lugar. A gente vê que em cada região do Brasil, em cada estado, em cada cidade, você tem uma realidade diferente. O número Exato. de infectados é diferente, o número de leitos para dar suporte aos pacientes é diferente. Então, eu acho que, primeiro, analisar isso. Segundo, se você realmente programou a viagem, você quer ir, a gente vê que essa flexibilização, ela naturalmente ela vai acontecer, porque o impacto na vida econômica
e financeira, de toda essa estrutura turística que envolve a pesca esportiva, ela não tem como ficar parada por tanto tempo assim. E eu recomendo a todos que vão para a área isolada que façam o teste de Covid-19, de coronavírus. E não custa fazer, né, doutora? Até porque os testes estão mais acessíveis, né? Isso, o número de testes hoje no Brasil são acessíveis, né? Então, você que vai pescar ou que vai invariavelmente ter que encontrar algum parente seu, algum pai, avô, paciente mais idoso, paciente de mais alto risco, faça o seu teste. O pescador indo pescar, o que precisa levar a mais nas tralhas para se proteger? Priscila, o básico da viagem, ele inclui o que a população já está tendo acesso às informações, né? Em termos de objetos, eu acho que fica aí a importância da máscara, né? Se por acaso você puder levar luvas descartáveis, às vezes tem alguma situação eventual que você possa ter que usar luva, não que você vá ficar com luva o dia inteiro. Agora, máscara, álcool em gel, manter o máximo de distanciamento possível. Isso a gente está falando assim, para pesca que envolve mais o turismo, né? Existe Exato. aquelas pescas em que o filho já mora com o pai e eles vão viajar no final de semana, ficar no rancho ou na casa deles, e já é de costume, né? Então, ou seja, a pessoa já está viajando com a pessoa que ele já convive diariamente, Uhum. está indo para uma propriedade privada, onde não é ambiente de visitação, de turismo. Então, é claro que o risco vai ser bem menor desse compartilhamento do vírus aí. Alguns espectadores nossos enviaram perguntas aqui e o nosso espectador, o Marco Pinheiro, ele perguntou aí quais outros procedimentos de segurança eu preciso adotar então durante a pescaria. Durante o ato de se pescar em si, você está ali ou no barranco, ou você está, se você faz a pescaria de vadeio caminhando pelo rio, ou se você faz a pescaria embarcada, com quantas pessoas você divide o barco. Então, essa pergunta, ela abre ali um leque de perspectivas que podem ser geradas ali. Então, se você está, provavelmente vai ter que ficar muito próximo de outras pessoas, use sempre máscara. E o Fernando Andrade da Silva pergunta aqui em que casos na pescaria deve-se usar a máscara, já que a gente está falando dessa importância, né? Ó, sempre que você for pescar acompanhado de alguém, mesmo que Uhum. não seja recomendado pescar sozinho, a gente sabe que tem um número grande de pescadores que pescam sozinho, ou que quer ficar no barranco sozinho, ou que quer ficar no barco sozinho. Então, essa pessoa provavelmente ela não vai precisar usar máscara, né? Mesmo porque a incidência de raio ultravioleta na embarcação, no barranco, ela, vamos dizer assim, ela já esteriliza ali aquele local que você está. Uhum. Então, a máscara ela seria indicada sempre que você for manter uma proximidade de outro pescador. Essa é a grande importância da máscara. Certo. Bom, aí a gente tem uma questão bem interessante aqui do Valentim e ele diz assim, ó, sobre pesqueiros. Os quiosques de pesca ficam em média aí 2 a 3 metros. O vento, ele pode ou não trazer o vírus, no caso dos pesqueiros? Boa pergunta, Valentim. Olha, essa questão dos pesqueiros, da proximidade dos quiosques, realmente é um ambiente aberto, você tem incidência de vento e ele pode sim trazer o vírus. Com toda certeza, entra aí mais uma vez a importância de se usar máscara. Não tenha dúvida que a capacidade desse vírus se disseminar pelo ar realmente é muito grande. Tá aí a importância da máscara e para a gente conseguir o mínimo possível evitar essa disseminação do vírus. E depois da pescaria, qual é a maneira mais adequada para a gente higienizar aí as tralhas de pesca, né?
Bom, se você acabou a sua pescaria, sua tralha vai ficar ali no ambiente aberto, um ambiente com incidência de sol, por si só, os raios ultravioletas já vão fazer um importante papel de esterilização das tralhas. Mas se você vai recolher ali suas tralhas, levar para um ambiente mais fechado, eu sugiro que você deixe as suas tralhas separadas, cada pescador deixa as suas tralhas separadas dos outros pescadores, né? É super comum acabar a pescaria, os guias ou até os pescadores juntarem ali todos os equipamentos num cantinho daquela embarcação. Sugiro que deixe separados essas tralhas, ou se puder, às vezes com um borrifador de álcool líquido mesmo, né? Poder borrifar ali. Então, eu acho que aí as tralhas poderiam ficar juntas, não teria tanto risco assim. Então, a gente sabe que tem alguns problemas de saúde que agravam caso a pessoa seja infectada pelo coronavírus. Quais são esses problemas que as pessoas devem se preocupar mais? Priscila, a gente sabe que o pescador, a pescaria ela é muito democrática, vamos dizer assim. Você Sim. tem homem, você tem mulher, você tem criança, você tem idoso, né? A gente vê que, pelos estudos, o principal grupo de risco são pessoas que têm a imunidade mais fragilizada, né? A própria idade também já é um fator de risco, principalmente pessoas acima de 60 anos. Mesmo que acometa jovens e crianças, o risco maior de desenvolver a forma grave são pacientes de mais idade. E já que esse grupo da terceira idade gosta tanto de pescar, a gente sabe que junto com a idade vem outras doenças, como hipertensão, diabetes, algum problema que traz alteração da imunidade, reumatológico, obesidade também é um risco. O próprio sedentarismo, ele também é considerado uma doença. Não é? O sedentarismo ele não é considerado só um comportamento, ele é considerado uma doença, que também altera a imunidade da pessoa. Então, a gente sabe que pessoas mais atletas assim têm uma imunidade melhor. Então, fazer um balanço geral seria basicamente isso: idade, diabetes, hipertensão, obesidade e sedentarismo. Pessoas tabagistas também, pescadores tabagistas, pescadores que têm pneumopatia crônicas, como DPOC, bronquite, enfisema, asma e outros processos respiratórios. Bom, e a gente sabe que tem muita gente com muita vontade de voltar a pescar, não só perto de casa, mas também viajar. Você, como pescador e médico, o que tem a dizer para os pescadores brasileiros nesse momento? Bom, a mensagem que eu tenho que deixar é uma mensagem de total responsabilidade, de acordo com a realidade de cada pescador. Então, eu não posso colocar a minha realidade como sendo a realidade da maioria. Como a gente viu, cada estado, cada cidade tem a sua realidade. Né? Cada idade do pescador ele tem a sua realidade, se ele tem ou não um fator de risco. A grande maioria das vezes, eu pesco sozinho ou com um colega. A minha pescaria preferida é a pescaria caminhando no rio, então não faço pesca embarcada. No momento, eu estou evitando pescarias que têm aglomeração de pessoas, né? Estou evitando viagens aéreas por enquanto, né? Mas não sou contra que façam viagens aéreas, né? E muitos grupos viajam de ônibus, de van, então são ambientes fechados que têm uma capacidade maior de colonização do vírus. Então, façam os seus testes antes de viajar. E eu não sou uma pessoa radical a ponto de proibir as pessoas a pescar. Eu acho que cada um tem sua consciência. Eu prezo muito pela liberdade individual, com responsabilidade, e que cada um faça esse balanço, essa análise, né? E quando for pescar, se realmente tiver que pescar, querer muito pescar e tiver uma situação segura, eu recomendo que pesque. Porque, afinal de contas, a pescaria a gente sabe que melhora a qualidade de vida da pessoa, melhora sintomas como estresse, como ansiedade, e a gente sabe que isso também melhora a imunidade da pessoa. Tá certo, então. Muito obrigada. Informações aí
fundamentais e muito importantes para a gente retomar lentamente para a pesca esportiva, mas com muita responsabilidade. Até mais!